não sei se é o último. Temos dois desafios mais que o pastor Gilmar tuvo, de predicar, manter despertos e não cansados. Eu me recuerdo para animar vocês de Esdras, quando predicou, e quedaram-se harto tempo ali escutando a lei de Deus. Então, vocês estão muito parecidos com este grupo. E vamos terminar, então. Bueno, para também começar, estamos em uma conferência missioneira, não? Então, sempre em uma conferência missioneira, há desafios para todo o povo, não somente para os predicadores, os palestrantes. Então, queria tomar a atenção de los hermanos e pedir el permiso para uma canção, pero em português. Então, espero que puedan compreender a letra. Eu não queria mesmo ter os instrumentos para que a letra pueda ser mais compreensível que a própria música mesmo. Tá bem? Cantemos. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu me deste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Vamos orar? Padre, graças te damos por esta tarde. Graças te damos por la fuerza que o Senhor ha puesto em nós. Graças te damos por tu Espírito que nos
que nos dá, además del cansanço que temos, aún nos dá prazer de estar aqui. Porque hemos escuchado tu palavra, hemos escuchado tu voz através de hermanos, de hombres que o Senhor ha puesto para que puedan hablar a nosotros como um pueblo suyo. E pedimos, Senhor, que siga hablando con nosotros como quiera. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo estaba pensando, creo que voy a hacer un resumen de los 3 predicadores y vamos así terminar esta tarde. Pero pensaba, no puedo hacer isso. Entonces yo quería la participación de todos, porque Rolly me hablaba de una clase. Entonces queria saber se puedo contar com a participação de todos, hasta porque depois de escutar 2 brasileiros é um grande desafio, ¿no? Primeiro os buenos, depois os piores. Então, eu queria pedir que pudesse me ajudar com isso. Então, primeira coisa, queria uma pessoa abrindo sua Bíblia em Hechos, capítulo 13. Hechos 13, de 1 hasta 3. Outra pessoa já que pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. E em Romanos, capítulo 10, versículos 13 e 14. E 15 também. 13, 14 e 15. Primeiro, Hechos. Depois, Romanos. Estes 2 textos. Quem pode ler? Hechos, capítulo 13. 1 hasta 3. Em uma voz muito forte, poderosa, quizás de pé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Muy bien. ¿Puede leer el próximo versículo también, por favor? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien, todos escucharon. Amén. Entonces ahora Romanos capítulo 10, de 13 hasta 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, amén. Nosotros escuchamos y leemos 2 textos de la palabra de Dios que está en Nuevo Testamento. Y si mirarmos un poco más, 2 textos que está hablando de la iglesia. Y aquí, iglesia, podemos poner, al menos en Hechos capítulo 13, una iglesia local. Y el tema que fue dado a mí para esta prédica está hablando sobre la iglesia local, comissionada para a obra missioneira. Que podemos pensar de igreja local? Escuchamos hasta o momento falar do tema de missões de uma maneira general, claro, pero mais precisa de uma maneira personal. Ahora, nós sabemos que a igreja é formada por pessoas. Isso escuchamos aqui, não é um prédio. Não são as silhas, sino que são pessoas. Esta é a igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E sabemos que a igreja é local também. Este juntamento de pessoas dentro da palavra de Deus, podemos ver que é bíblico. As cartas que estão escritas em sua maioria por Pablo, pero as cartas em Novo Testamento e também as 7 igrejas que estão escritas em Apocalipse, mostra que a igreja local
é bíblica. Não é uma ideia de um homem que quiso ser um pastor, ou não é a ideia de um pastor, sino é um propósito que Deus ha dado à sua igreja. Congregar é bíblico. Congregar hace parte de cada cristiano, de cada creyente cristiano. Hace parte congregar. Pero a igreja está puesta como responsável por la obra misionera. Ahora, quando nós miramos esta igreja de Antioquia, como todas as demás que estão escritas no Novo Testamento, eles empezaram a obra misionera, pero eles não tinham o Novo Testamento. Não havia o Novo Testamento. Então, como podemos pensar que a igreja local está comissionada para a obra misionera se não havia aún a escritura solo do que haviam escutado de los apóstolos, como também do próprio Senhor, e isso leemos aqui muitas vezes. Então, podemos ver a obra misionera ou a obra da igreja, o Antigo Testamento, ou eles estavam vendo isso, o Antigo Testamento. Nós vimos que a obra misionera está marcada, como disse também em Romanos, como oirão se não há quem predique, e como predicarão se não forem enviados. Então, que a igreja, como agora local, deve pensar ou deve ver o que o Antigo Testamento habla de que é a obra misionera. Em outras palavras, para que estamos aqui? Qual é o propósito que Deus nos ha dado de seguir aqui? Nós sabemos que pessoas necessitam de pessoas. Nosso pastor sempre falava isso. Creio que aún habla isso. E quando nós entendemos que pessoas necessitam de pessoas, significa que a obra missioneira não há como fazê-la sola. De todas as maneiras, não há como fazê-la sola. Eu vou pedir então um terceiro versículo, uma outra pessoa que pueda ler Hechos capítulo 1:8. Aún estamos em Novo Testamento. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amém. Quando o Senhor falava isso, estava junto com ele a igreja. Grupo de pessoas e todos escutaram. Então, a pergunta primeira é: ¿crees usted que nasceu de novo? É missioneiro? ¿Crees que não? Alguém pensa que não é missioneiro? Todos são missioneiros? Ou não sabem? Só alguns. Ou só os chamados são missioneiros. Se você não se considera um missioneiro, creio que deve sacar esta página de sua Bíblia. Foi exatamente isso que escutei, porque um dia eu falei: não, eu não sou um missioneiro. Eu não sou um missioneiro. E depois de escutar este missioneiro falando a mim isto, então, quita de sua Bíblia esta página, al menos, se não é para você. E depois de escutar esta canção, eu não podia mais resistir a esse chamado. Agora aqui vamos a ver, então, se todos nós somos missioneiros, por tema deste versículo, porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Só por isso é um missioneiro. Agora, claro que há alguns que são chamados, e compreenda isto, é um milagre de Deus. Deus chama alguns entre nós. Isto em Antioquia, al menos 2 pessoas foram chamadas, e mira que habla em nome de um grupo. Pero de este grupo, o próprio Espírito chamou 2. Se o Espírito de Deus está entre nós como igreja local, ha dado os dones suficientes para que esta igreja exista. E entre eles, chamados. Há um chamado, sim. Não podemos excusar-se disso.
há pessoas que são chamadas. E essas pessoas são identificadas como chamadas. E muitas vezes nós ignoramos isto. Muitas vezes, não poucas. Agora, eu queria falar sobre a igreja local rapidamente, para não quedarmos cansados. Como a igreja local pode ver, o que o Antigo Testamento pode mostrar a nós a visão de Deus com a obra missioneira. Primeiro de tudo, que podemos ver aqui que a obra missioneira não é plano da igreja, não é uma invenção da igreja, não foi dicho de los apóstoles. Hechos 13 já mostra que o próprio Deus, por seu Espírito, falou isso. Pero nós podemos ver que Deus trabalhou com a obra missioneira antes da igreja. O Antigo Testamento mostra isso. Muitos pensam que a igreja existe por a obra missioneira. Pero o Antigo Testamento mostra que a obra missioneira existe por tema da igreja. Primeira coisa que nós vamos ver que uma igreja local deve reconhecer em la obra missioneira que Deus ha criado todas as coisas. Dentro da soberania de Deus, a igreja local deve reconhecer todos os dias que Deus criou todas as coisas. Por que estou falando isso? Muitas vezes nós, com a mente de cristianos, temos a ideia que por tema o pecado nos quitou de Deus e então trabalhamos muitas vezes dentro de Gênesis capítulo 3 hasta Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque aqui encontramos a peleia do pecado de nós, da natureza pecaminosa com Deus. Mas nós, se mirarmos capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, habla de toda a criação que Deus ha hecho. E se você vai a Gênesis capítulo 1, versículo 10, vai ver que Deus criou os céus e a terra e viu que tudo era. Lo que pasa é que quando lo que era muito bueno dañou todo, nós parece que olvidamos esses dois capítulos. E só depois, lá em Apocalipse 21, 22, vamos a ver que Deus vai fazer novos céus, nova terra. Que quero dizer com isso? Que podemos entender disso? Que a obra missioneira empieza em capítulo 1. Tudo que era bueno se perdeu, foi maldito por tema del pecado. Nós estamos mirando tantas vezes que as coisas siguen dentro del pecado e buscando em Deus salvação de las pessoas, pero não recordamos muitas vezes que quando o Senhor venir restaurar todas as coisas, vai haver novos céus e nova terra. A igreja local, dentro da obra missioneira, deve pensar que esta natureza que Deus ha criado é nossa responsabilidade também cuidar de ela. ¿Ha pensado nisso? Estamos vendo hoje dia muitos grupos ambientales buscando tomar posições para cuidar da terra, pero a igreja deve pensar nisso como obra missioneira também. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, alguém pode ler este versículo? Romanos 8, 19. O que está dizendo aí? Alguém pode ler? 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, parece alguma coisa sem nenhuma preocupação. Pero a igreja, dentro da comissão, igreja local, dentro do involucramento com a obra missioneira, inclui a natureza. Aunque não pareça, a igreja deve ver esta parte
como importante para sua visão missionária. Sabemos que a própria natureza espera uma restauração. Quem vai saber de isso, sino a própria igreja? Vemos muitas vezes no Antigo Testamento que Deus se ha manifestado por la natureza e que isso tem a ver com a obra de predicação. Significa detalhes de la obra missionária, que a igreja deve estar involucrada. A segunda coisa que podemos ver aqui em Antigo Testamento é que Deus envia as pessoas que estavam sendo necessitadas de enviá-las. E eu queria fazer aqui 3 exemplos rapidamente também. Primeiro deles, José. José, nós vemos que o filho de Jacob foi enviado por um propósito que Deus tinha para este homem. E a igreja local poderia ver isso, aunque não tinha o Novo Testamento. A igreja local podia ver que José foi um homem enviado por Deus para uma obra específica. Qual foi a obra que José foi enviado? Salvar seu próprio povo de la hambre. Em Gênesis capítulo 45, alguém pode ler versículo 7? Alguém pode ler versículo 45, 7? Y Dios te envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire que o próprio José entende que foi enviado por Deus. Quando nós entendemos que Deus é quem envia, eu pergunto a vocês, onde está a soberania de Deus nisso, dentro da igreja local? Nós somos muitas vezes rebeldes, desobedientes. Pero como igreja local, a igreja local deve saber que a soberania de Deus é maior que tudo isso. A soberania de Deus hace com que seus planos não se cambiam frustrados. Ora, como podemos ver a igreja local involucrada dentro da obra missionária se aún sigue muitas vezes com a desobediência? Mientras tanto, isso, a soberania de Deus está aí também. Aunque nós não hemos alcançado tudo o que necessitamos, Deus não está surpreendido com nós. Sabia disso? Não está surpreendido. Además, de nada lo surpreende. José foi enviado e não por sua própria vontade. Eu penso que todos sabem da história, foi vendido por seus irmãos. Sofreu aí em Egipto. Todavia, ao fim de tudo, é o que disse. Deus lo enviou. Outro homem que nós conhecemos e que foi enviado também, pero sem sua própria vontade. Quem foi? Moisés. E mire que Moisés hizo excusas. E Deus mostrou aí sua soberania. Não sei falar, não há problema. Deus não sanou a boca de Moisés, pero puso seu irmão para estar com ele. Incrível. Deus poderia sanar a boca de Moisés? Poderia. Pero Moisés foi com a boca mala, pero lo serviu. Agora, Deus também se encanta quando há voluntariedade. Ele tem a hora do profeta Isaías, não? E mire que Isaías se põe de um nome de boca suja. Todavia, disse: eis-me aqui, Senhor. Quantos missioneiros não usam este texto do Antigo Testamento, muitas vezes em suas predicações, ou hasta por seu próprio chamado, como Deus chama ou como se mostra no Antigo Testamento. Deus chamou homens para salvar. Deus chamou homens ou enviou homens para falar. Deus enviou homens hasta para condenar. Jeremias foi um profeta que mostrou a condenação
del pueblo. Por isso eras um nome de ouro. A igreja de Antioquia e as igrejas do Novo Testamento poderiam ver isto no Antigo Testamento, para praticar agora com o Novo Testamento. Terceira e última coisa que podemos ver aqui, rapidamente também, é que a igreja involucrada em la obra missioneira, sempre estamos pensando no mundo, não? Em outros rincones, hasta o último de la tierra. E nós podemos ver que o último de la tierra empieza de esta puerta afuera. E eu queria falar um pouco agora sobre a cidade, onde nós estamos. A obra missioneira está sendo muitas vezes falada por lo que hacemos. E, hermanos, eu hablo isso porque é o que hago também. Predicar integralmente, salir de mi tierra para venir aqui e predicar. Está bem? Pero a obra missioneira, involucrando a igreja, quando se habla local, está falando de seu próprio local também. E quando pensamos em cidade, que a Bíblia habla sobre cidade? E volvendo agora ao Antigo Testamento. Quando hablamos sobre cidade, hasta porque as nações começam por muitas cidades. Não há uma nação sem cidades. E aqui é uma cidade também. É a realidade desta igreja local. Então, quando falamos sobre cidades em el Antigo Testamento, o que encontramos aqui? Primeiro de tudo, a primeira cidade, quem fundou a primeira cidade? Quem se recuerda? Gênesis, capítulo 4. A primeira cidade que temos conhecimento de uma fundação foi fundada por um homem chamado Caim. E aqui vemos uma ideia mala. Quem foi Caim? O primeiro homicida em la tierra fundou uma cidade. Parece que o inventor da cidade é um homem malo. Não? E se mirar um pouco mais, vamos a ver que cidades, a Torre de Babel foi começar por um grupo de pessoas, uma comunidade de cidade. E assim vamos a ver as cidades do Antigo Testamento, e não somente as cidades, mas as próprias estados e países, formação de eles. A cidade tem um ponto extremamente negativo quando miramos isto. Às vezes estamos aqui entre nós e pensamos, a mim me gusta desta cidade. Outros dizem, não me gusta, estou aqui por meu trabalho, por minha família, hasta por minha igreja. Mas as cidades é o início da obra missioneira hasta o último de la tierra. E a igreja, involucrada com a obra missioneira, está dentro de la cidade. E mire, quando falamos sobre Gênesis capítulo 3 hasta Apocalipse capítulo 20, quantas cidades encontramos aqui com tantos problemas? Podemos recordar de Sodoma e de Gomorra? Cidades. Esse é um tema que muitas vezes nós, como cristianos, não miramos bem o que é a cidade. Nós temos, às vezes, a ideia de que um dia vamos chegar à cidade celestial. Esta sim, me encanta. Pero Deus não ha puesto a igreja aún nessa cidade. Deus permite a igreja local, estou falando da igreja local, está nesta cidade com uma meta, com um propósito. E muitas vezes a igreja local deve fazer essa pergunta: o que estamos fazendo? Qual é nosso propósito? Qual é nossa declaração de fé que temos aqui? Qual é nossa base doutrinária? Por que tudo isto? Para involucrar a obra missioneira. E dou graças a Deus por as igrejas involucradas com missões. Pero como disse, cada um de nós somos missioneiros. E agora me gostaria de falar com vocês. Missioneiros sem um chamado.
Quando eu hablo de um chamado, entendemos de uma pessoa que foi chamada por Deus. Mire que estou falando, chamada por Deus. E que vai começar um preparo específico, que vai seguir instruções para um propósito específico, onde todos vão com eles. Exatamente como Moisés deu instruções a los espías. Há este chamado real em nossa vida, dentro da igreja local. Nem todos vão para allá com esse chamado, pero isso não diz que nem todos estão allá. Entende a diferença? Nem todos vão, pero não significa que todos não estão. Aún mais, vocês que têm agora Hechos 1:8 em seu coração, em sua vida, e não este chamado, a vezes podemos pensar que nossa fé é mais de los que salen. Porque los que salen, como nós salimos de um lugar para outro lugar, nós chegamos e com nossos olhos podemos ver o que Deus está fazendo ou o que necessita ser hecho. Pero los misioneros que se quedam assentados na igreja, eles que estão allá, não vêm. Eu les pergunto, quem tem mais fé aqui? Los que saíram ou los que quedaram-se? Que diz a Bíblia sobre a definição de fé? Alguém pode falar? O que é fé? Estes que têm um chamado para sair, parece que têm mais fé de los que se quedam, orando, contribuindo, sustentando. Pero, por definição de fé, los que se quedam têm mais fé de los que saem. Parece que no início, los que saem têm mais fé. Pero depois que viram as coisas, terminou a fé. Mas os que se quedam, fiquem com a fé. Nós vamos ter fé quando estamos no céu? Não, estamos agora vendo o que Deus sempre nos ha dicho. Por essa razão, a igreja local, involucrada com a obra missioneira, significa que esta igreja necessita ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A igreja deve mirar a cidade não por seus pecados, sino mirar para a cidade, perguntando a Deus qual é nosso propósito, por que estamos aqui? Para viver, para sustentar nossas famílias e depois seguir a igreja com os ministérios dentro da igreja, sino de entrar na cidade e dominar a cidade. Como dominar a cidade se nós só somos missioneiros por Hechos 1:8? Por essa razão me pergunto, eu sei que há muitos que estão nas universidades. E há muitos que estão se preparando seus filhos também. Em outros temas também. Muitos estão em seus trabalhos. O que significa isso? Por que Deus ha dado esse trabalho para você? Solo para ganhar uma plata e desarrollar a profissão que ha hecho? Seus filhos estão na universidade e muitas vezes falamos, não, primeiro meu filho vai para a universidade para ganhar. Agora, les pergunto, que lhe parece estarem fazendo o que estão fazendo? ¿Crees que Deus não lo permitiu fazer isso? E se Deus lo permitiu, é porque estão fazendo, porque senão não estariam. Tá? E aqui me vem à mente um pouco mais de Jonás, que escutamos agora. Mas mire quem foi Jonás um pouco mais. Que hizo Jonás quando Deus lo ordenou ir a Nínive? Como muitos, não vou para outra parte. Pero quais foram as consequências desta decisão de Jonás? Podemos ver que todos que estavam no barco e que começaram a orar para seus próprios deuses, cada um de eles, estavam sofrendo por causa de um homem de Deus.
muitas vezes nós estamos com nossa mente dizendo que vivemos em meio de governo corrupto, e posso falar que, desafortunadamente, meu país está malo, muito malo. Pero veo que todo el mundo está assim, sino algunos poucos. Mas uma das razões que o mundo está malo por seus governos, por la sociedade, por las leis, quizás é porque a igreja local está copiando Jonás. E copiando Jonás, a sociedade sofre. A sociedade hace lo mismo que aqueles homens del barco hicieron. Por essa razão, tantas religiões. Por essa razão, tantas espiritualidades e tanta busca por esperança. Porque a igreja local deve estar involucrada com a obra missioneira dentro da cidade. Há uma igreja em Brasil que enviou uma ofrenda e disse: isto é para seu filho que está na universidade. E em minha mente estava enviar esta ofrenda porque é uma família missioneira. E o pastor disse: não. Nós decidimos apoiar cristianos em la universidade, porque eles vão ocupar posições em lo que estão fazendo e quizás vão ter pessoas bajo suas responsabilidades. E disseram: nós vamos confiar que estes cristianos também estão nisto. Por essa razão, muitas vezes nós não involucramos com a política, não involucramos com as secretarias de educação, de saúde, de segurança, porque não creemos que isto também é um ministério. Ou não creemos que a igreja, por meio da obra missioneira, deve se involucrar nisso também. Matrimônio, missioneiros australianos, estavam em país de África e seu trabalho era dentro de hospital. Na área de saúde, estavam sempre falando com as pessoas enfermas e com os profissionais do hospital, e chegou uma informação de sua igreja, de sua agência missioneira: ustedes estão classificados como secundários. E por quê? Porque não é uma predicação. Simplesmente são conselhos que estão dando às pessoas. E eu perguntava: essas pessoas, crees que não escutaram o evangelho? Crees que nadie foi convertido nesta hora com estes grupos? Nós fizemos parte de uma organização missioneira. A princípio era para ser como 5 anos e depois nos quedamos 20. Nunca foi o plano da organização missioneira plantar uma igreja. Pero alcançamos, al menos em nosso trabalho, 84 comunidades dentro de todo o interior da Amazônia brasileira. E aún tivemos a oportunidade de conhecer alguns grupos, pero o que eu estava fazendo aí era um mecânico de aviões, isso não mais. Outras coisas mais. Pero a prédica era a última coisa que fazia. Quando falamos sobre igreja local, agora estou falando de um grupo de pessoas, onde nem todos vão sair para a predicação. Não significa que o que haces não é obra missioneira, porque é. Involucrar com as cidades que estão destruídas ou que foram construídas por intenções não muito buenas. Porque a igreja local é o sal de esta cidade. É o sal. Agora, se você tem sal, você não vai pôr sal em lugar de sua casa e vai deixar ali como sal bonito e para ser mirado. Vai ser isso com sal? Não. O sal, você não vai também usar só sal puro.
¿Alguien aquí usa sal puro? ¿Come sal todos los días? No. El sal es para ser mezclado con la comida, para dar sabor. No hay otra utilidad para ser puesto el sal, sino mezclar, entrar en medio de la comida, ser mejido, mezclado, y va a dar sabor. La iglesia es para isso. A vezes nosotros limitamos ou ponemos igreja local solamente em um ponto que é a predicação. E não estou falando que não é. E alabo a Deus por aqueles que são chamados para salir. Pero igreja local involucrada com a obra missioneira significa viver nessa cidade. Não? Ser cristiano não significa ser parte de uma igreja local. Significa viver em uma cidade por meio de uma igreja local, onde um está ajudando o outro a lutar, a se animar, a se mesclar com essa cidade. ¿Ah? Que passa com nós ou com um cristiano quando se deixa ser mesclado por la cidade? É involucrado em ela. É isso que Deus está mostrando, que a igreja local, involucrada com a missão, deve se mesclar com a cidade. Porque a cidade necessita ser mesclada com este sal. Primeira coisa, a natureza é importante nós observar como a igreja local pode se involucrar com isso. Dentro das escrituras, Deus começou por la natureza e é obra de Deus e vai terminar restaurando esta natureza. E mire, esta natureza clama por los hijos de Deus para que haga su trabalho, haga su propósito, glorifique a Deus, porque a própria natureza está gritando isso em nós. As cidades estão desesperadas, estão perdidas, a política, os recursos da cidade estão com pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus. Devemos orar para que a igreja seja puesta em estas posições. É incrível como em Europa hoje dia os muçulmanos tentam entrar nessas coisas para então dominar essas coisas. Nós não queremos dominar a cidade, mas queremos bendecí-las hasta a última de la tierra. Mientras tanto, outros estão saindo. E agora, para terminar, então, vamos hasta 3 Juan. 3 Juan. Que disse 3 Juan? E alguém pode ler? Versículos 5 hasta versículo 8. 3 Juan 5 a 8. Por favor. Amado, fielmente te conducen cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para cooperarlos con la verdad. Finalmente aqui, agora Juan está falando, e fíjese que agora sim estamos em Novo Testamento. Agora Juan está falando de lo que podemos chamar de produto final. Produto final. Quando nós miramos para este mundo, a natureza, e quando podemos ver lo que os homens estão fazendo com a natureza, cada reação de cristiano deve ser cuidar de lo que se destrói.
¿Ah? Quando nós miramos para as cidades e quando vemos lo que a igreja deve ser dentro da cidade, nós vamos também valorar muito mais aqueles, não valorar aqueles que saem, mas compreender a salida de estes que são chamados. Por que estou falando isto? Nós não estamos orando por missões? Eu penso que estamos orando por missões. Estamos orando. Às vezes nós falamos de oração como se por tempo, quanto mais tempo cronos oro, é melhor. Pero teologicamente, muitas vezes, não é o tempo cronos que hace uma oração buena ou não. Não é cronos. Não é cronos. Pero muitas vezes pensamos que a oração cronos, esta sim, é que então oramos, e parece que muitas vezes temos alguma decepção. De hecho, também as contribuições para a obra missioneira parecem serem sempre tão difíceis. Não? Pastor Jomar citou Oswald Smith, um pastor que tinha um chamado, pero a igreja disse: não, você não vai, ou você não tem um chamado. Incrível como uma pessoa que tem um chamado hace lo que hace. É natureza. Uma pessoa que tem um chamado de Deus é uma pessoa que está disposta a obedecer a igreja local. ¿Sabe por quê? Porque essa pessoa entende que a igreja local é Deus falando com ela também. Por essa razão, é enviado. É a igreja que vai enviar. Não foi isso que fizeram com Pablo e Bernabé, a igreja de Antioquia? Não foram eles que os enviaram? Oswald Smith entendeu por sua igreja que não devia sair, a igreja disse que não tinha as qualificações para sair, não saiu. Pero desta igreja saíram centenas de missioneiros depois, por seu trabalho dentro desta igreja. E uma frase que este homem falou, não quedam-se molestos comigo, pastores, mas falou que uma das coisas que mais impede pessoas de sair para o campo missioneiro são pastores. Incrível. São pastores. E eu me quedava a pensar, ai de mim, porque se são os pastores que impedem, e que pode ser um pastor impedindo isso? Número 1, não falando de missões. Às vezes uma igreja não empeça o trabalho missioneiro por um pastor, pero normalmente é por ele. Ou às vezes empeça por um irmão, pero quando o pastor dá esse respaldo por tudo o que está falando, a coisa caminha muito mais. Ou às vezes quando o pastor habla, mire, você está bem, pero quédase aqui. Há muitas coisas aqui. E muitos de nós podemos falar isso por tentação. De hecho, terceira coisa que um pastor, e quando eu falo pastor aqui, pode ser liderazgo, pode ser a família. Vai falar, não agora, depois. Estou seguro que nestes dias, neste siglo, quizás um preparo maior, hasta uma qualificação, uma profissão, faz muito sentido hoje em dia. Pero se Deus ha puesto o convencimento de que isso vai direto a ser, cuidado para não impedir isso. Porque podemos estar contra Deus aqui. Outra coisa mais que pode ser o pastor, agora família, o liderazgo, ou hasta a própria igreja, falar coisas tão simples
não vá porque vou echar de menos você. Uma palavrita dessa, nós não sabemos qual é o efeito que pode causar. Por isso, toda a atenção da igreja em los mínimos detalhes, a natureza, as cidades, para compreender melhor o chamado. Quizás nós estamos impedindo outros de sair, não somente o pastor. Mas Juan está falando aqui uma verdade. Procede fielmente com os que passaram por nós. E mire que diz: eles rechazaram as coisas de los gentiles. Eles rechazaram. ¿Por que a igreja aqui decidiu apoiar? Porque rechazaram as coisas de los gentiles. Hoje dia temos ministérios meio termo, não? Podemos ter, está claro. Mas a Bíblia habla que alguns são chamados a tal ponto de rechazar qualquer coisa por amor. E o tema aqui é por amor. Pode alguém fazer isso? Não vou rechazar isso porque amo a Cristo. Quizás vai ser chamado de louco. Pero Juan termina em versículo 8 dizendo que nós vamos cooperar com ele. Aqui entra quando aquela pessoa saiu de nós, pero nós fuimos com eles por la fé. Ou seja, fuimos, pero não vimos nada. Pero estamos aí. A madurez de uma igreja pode estar aqui. Não solamente enviar por enviar, pero ir. E ir com sentido, com propósito, com razões de lo porquê estamos aí. Isso vai ser com que você viva aonde não vive. E vai entender claramente o que Deus está fazendo. Natureza é importante a igreja pensar. Las cidades, é importante a igreja pensar. As pessoas que saem, a igreja deve escutar, deve saber e esperar que esta palavra, por amor, é o que hicimos sair. A Bíblia habla que essas pessoas foram porque alguém cooperou. A igreja local. E quando um pode fazer isso, os demais estão listos para participar porque vê um animando ao outro. Não estou falando que não vai ter problemas nisso, vai encontrar problemas, aunque esteja fazendo a obra de Deus. Mire, parece que Bernabé decidiu vender um terreno e entregou toda a plata a los pés de los apóstolos, pero parece que alguém quedou-se com envidia, não? E viu que isso, bueno, vou fazer uma coisa, pero não tanto assim. E foi e vendeu o terreno. Pero isso a mitad. Isso foi uma causa de dolor para eles. Mas dolor para a igreja, porque viu alguém morir dentro de ela. Que nós podamos aprender cada dia mais. Não vamos a terminar aqui sobre igreja local involucrada com a obra missioneira, mas que tenhamos o senso de cada dia aprender um pouco mais sobre o involucramento da igreja local com a obra missioneira. Amém? Que Deus nos bendiga. Vamos orar. Padre, graças te damos porque solamente o Senhor é soberano. E tu soberania nadie pode impedir. Hasta mesmo nossa desobediência não impede tu soberania. Pero nós não podemos entender tudo o que passa mediante sua soberania e nossa desobediência. Nossa mente não tem capacidade para isso. A única coisa que sabemos é que tus planos nunca são frustrados. Pero, Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para compreender a obra missioneira e compreender que a igreja foi hecha por Ele, porque a missão é de Deus e nós estamos involucrados em sua missão.
no la misión para la iglesia. Gracias porque nos permite estar aquí aún para cumprir este propósito que Israel no logró cumplir. Pero sabemos que por su Espíritu en nosotros, el Señor está haciendo como fue planificado antes de la fundación de este mundo. Pedimos que el Señor involucre tu iglesia como tú quieras. En nombre de Jesús. Amém.